Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, nosso Pai protetor, rogai por nós. É uma alegria ter você mais uma vez comigo neste encontro para lermos e meditarmos a Carta Apostólica Patris Corde do Papa Francisco para este ano de São José. Eu sou o Padre Leandro Carvalho, dou as boas-vindas a você que está chegando pela primeira vez, convido e peço que você se inscreva neste canal e dou também a calorosa acolhida àqueles que já estão a me seguir nestes 31 dias com São José, meditando e refletindo a carta do Papa e procurando também encontrar um sentido a partir do exemplo de São José para a vida de cada um de nós. Nós hoje vamos começar a ler aqui o ponto número 5, que nos mostra São José como um pai de coragem criativa. É bastante interessante este título que o Papa coloca para que nós possamos pensar na coragem criativa de São José. E para despertar também em nós uma coragem cheia de criatividade. Nós estamos passando por um momento tão complicado da pandemia e às vezes nós pensamos, parece que tudo está acabado, tudo está na dificuldade. E isso se reflete também dentro do nosso coração, na vida de família, e muitas vezes nos falta a coragem e a criatividade. O Papa, nesse ponto, vai pedir que nós unamos essas duas atitudes, uma coragem criativa, para podermos viver como São José. Vamos ver aquilo que nos diz o Santo Padre. Se a primeira etapa de qualquer cura interior verdadeira é acolher a própria história, ou seja, abrir espaço em nós mesmos para aquilo que não tenhamos escolhido em nossa vida, vale acrescentar uma outra característica importante, a coragem criativa. Meu amigo e minha amiga, o Papa fala aqui de algo muito importante na nossa fé, que é a cura interior verdadeira. Nós estamos vendo a ciência procurar freneticamente, e é necessário que faça isso, um remédio contra o coronavírus. Mas a vacina, o remédio, quando surgirem e forem realmente comprovados, eles vão curar o coronavírus. Mas existem doenças interiores que nenhum remédio ou científico vai curar totalmente. Nós precisamos de uma cura interior espiritual. E o Papa já falou, num momento anterior, num dos nossos programas, nós refletimos sobre isso, dessa necessidade de um encontro de reconciliação com a nossa realidade. O Papa recorda, a primeira etapa para qualquer cura interior verdadeira é acolher a própria história, abrir espaço para aquilo que não tenhamos escolhido na nossa vida. É muito gratificante, alegra o coração, quando nós escolhemos, lutamos, batalhamos e alcançamos algo na nossa existência. Isso é muito gostoso porque é uma vitória. Porém, existem as derrotas, quando nós olhamos para a nossa história e enxergamos coisas que nós não escolhemos, ou até enxergamos coisas que são frutos de escolhas erradas do passado. Nós precisamos abrir espaço para acolher a nossa própria história, para acolher aquilo que nós não tenhamos escolhido. Abrir espaço para amar e acolher nossa família como ela é, porque nós não escolhemos a família com a qual nós nascemos. Abrir espaço para o nosso jeito de ser, nossas características, nosso modo de viver. Não significa não querer melhorar, não significa não querer dar passos de conversão, de superar problemas e criar hábitos e vida nova. Não é isso. Mas significa que há coisas que nós não conseguimos mudar. Talvez você tenha escolhido uma esposa que depois de um tempo você fala, nossa, mas por que eu não escolhi a outra? Ou você pode ter escolhido um marido diferente e ter dito, por que agora eu não poderia ter feito diferente? São situações na vida que nós devemos aprender a acolher e somente quando acolhemos é que nós somos capazes de amar. Mas o Papa diz que para a cura interior é necessária uma outra característica, a coragem criativa. E ele vai dizer quando é que nós conseguimos
elaborar e viver essa coragem criativa? Diz-nos o Papa, ela emerge sobretudo quando há dificuldades. Aqui retomamos aquilo que meditamos ontem. Deus faz concorrer para o bem daqueles que o amam todas as coisas, e até mesmo aquilo que se chama de mal. As dificuldades, os males que se apresentam diante da nossa vida, têm que ser utilizados para desenvolver em nós a coragem criativa. O Papa ainda diz, com efeito, diante de uma dificuldade podemos parar e abandonar o campo, ou ela pode nos ensinar alguma coisa de algum modo. Qual é a nossa escolha? É parar, abandonar o campo de batalha ou é aprender? Quem tem coragem criativa enfrenta as pedras no meio do caminho. Às vezes são as próprias dificuldades, diz o Papa, que suscitam em cada um de nós recursos que sequer pensávamos ter. Você já enfrentou batalhas, já enfrentou problemas? Quanta coisa nova você descobriu em você mesmo diante dessa batalha, diante desse sofrimento? Quando nós não corremos, não abandonamos o campo de batalha, quando nós permanecemos perseverantes e continuamos na perseverança a lutar, nós desenvolvemos essa coragem criativa e aí percebemos que Deus, Ele já nos tinha preparado. Então o Papa faz um convite para nós, enfrentar as dificuldades da vida com fé e desenvolver nesse processo de cura interior, aceitar e assumir o que é da nossa vida, é abrir espaço para uma reconciliação com a nossa história e depois disso desenvolver essa coragem criativa, percebendo quanta coisa boa Deus está fazendo para nós. Eu me recordo no ano passado, quando nós começamos a pandemia, eu tenho um programa na minha paróquia que se chama Conversando com o Pároco, na rádio Paraíso FM, que também tem aplicativo pela internet, caso você queira procurar aí, a Paraíso FM 92.3. E naquele auge do início da pandemia, eu fazia programas ao vivo e conversava com os ouvintes. E muitas vezes eu perguntei, o que você está aprendendo a fazer de novo, fechado na sua casa? Olha quanta coisa bonita as pessoas disseram que estavam a realizar. Houve pessoas que fizeram jardins, fizeram hortas, arrancaram cimento para poder fazer um jardim, uma horta em casa, lá onde tinha um espaço no pátio. Outras aprenderam a fazer comidas novas, outros aprenderam a tocar algum instrumento, outros aprenderam a mexer como numa oficina em casa. Cada um, na situação da pandemia, teve uma maneira de enfrentá-la. Enquanto outros, infelizmente, não tiveram essa força e entraram em depressão, desanimaram, foram entrando naquele suicídio cotidiano de não cuidar da saúde, de não cuidar dos relacionamentos, de ficar vendo apenas notícias de morte lá nos telejornais. Então, depende de nós o que fazer. E aí o Papa vai dizer, muitas vezes lendo os evangelhos da infância, acontece de perguntarmos, por que Deus não interveio de modo claro e direto? Realmente a gente pergunta, Senhor, o Senhor se esqueceu de nós? Por que o Senhor não faz um milagre? Mas o Papa diz, mas Deus intervém por meio de eventos e pessoas. José é o homem mediante o qual Deus cuida do início da história da redenção. Ele é o verdadeiro milagre com o qual Deus salva o menino e sua mãe. O céu intervém confiando na coragem desse homem, que chegando a Belém e não encontrando um lugar em que Maria pudesse dar à luz, arruma um estábulo e o reorganiza, para que se torne o máximo possível um lugar acolhedor para o Filho de Deus que vem ao mundo. Diante do iminente perigo de Herodes, que quer matar o menino, mais uma vez em sonho, José é alertado para defender o menino, e no coração da noite organiza a fuga para o Egito. Senhor, o Senhor se esqueceu de nós? Não. Deus intervém na nossa vida por meio de eventos e pessoas. Pense bem nas suas dificuldades, quais pessoas, quais acontecimentos Deus mandou para que você pudesse enxergar a sua missão e ter coragem criativa para agir. O Papa nos diz que Deus cuidou do início da história da redenção, ou seja, Deus cuidou do nascimento do seu filho neste mundo através de José. José foi o verdadeiro milagre do céu.
porque ele aceitou Nossa Senhora e ele cuidou do menino Jesus. São José teve uma coragem super extra criativa. Não tinha lugar na hospedaria, ele poderia ter se lamentado contra os seus parentes, ter praguejado a Deus, ter xingado, mas não, José tem uma coragem criativa imensa. Ele fala, olha, nós não temos lugar dentro de casa, vamos pegar um estábulo e eu vou dar uma faxinada, eu vou dar uma organizada. Enquanto Maria estava ali passando pelaquela fase do parto, ele organizou tudo para ser um ambiente acolhedor, para que o Filho pudesse nascer, o Filho de Deus pudesse nascer nesse mundo. Então, José é o milagre. Os céus intervêm confiando na coragem desse homem. São José é, portanto, aquele que realiza, é instrumento do milagre de Deus. Ele organiza esse estábulo, ele encontra uma saída e ele faz com que Maria possa ter um parto digno. Por isso, José cuidou do início da redenção. É muito bonito perceber que em todos os eventos que os evangelhos da infância nos apresentam, José encontra uma saída criativa. Ele sabe o que compete a Deus e ele sabe o que compete a ele. E confiando na providência de Deus, ele jamais deixa de fazer aquilo que lhe compete. Portanto, vamos deixar hoje o Espírito Santo de Deus despertar também essa coragem criativa no nosso coração. Pode ser, minha gente, que nós estejamos empurrando muita coisa com a barriga, como nós costumamos dizer cotidianamente. Vamos parar com isso. Na minha vida de padre, muita coisa precisa ser criativamente melhorada, talvez na sua vida de casado, na sua vida de solteiro, na sua vida de trabalhador, onde quer que você esteja. Olhe agora para dentro do seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus conduzir essa cura interior, para que você aceite a sua história e se reconcilie com ela. A minha história é essa, e há coisas nela que eu não posso mudar. Nisso Deus está agindo, e nisso eu preciso também agir. A história da salvação que Deus quer para mim, ela passa pela minha história pessoal. Então vamos deixar de empurrar com a barriga e vamos assumir com coragem criativa a nossa história. É assim que Deus quer que nossa missão seja cumprida a cada dia. Sozinhos nós não podemos, mas com a força de Deus nós conseguiremos. Então vamos pedir a intercessão de São José para que nós possamos viver essa coragem criativa como ele viveu, como o Papa nos ensina. Oremos. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais existiu, sede, nós vô-lo pedimos, o Pai e o protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que curta, que compartilhe, e amanhã nós nos encontraremos para continuar refletindo sobre São José como esse pai de coragem criativa. Grande abraço, permaneça na paz e no amor do nosso Deus.